Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você nesse dia, e nós possamos hoje aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, mais uma vez em tua presença, rendemos a ti nossa gratidão por ter nos abençoado e nos levantado de nossa cama nesta manhã. Rogamos a ti que o Senhor nos dê língua instruída para falar somente o que o Senhor deseja e também que o Senhor nos dê ouvidos atentos para que tua vontade e teu propósito se cumpram em nossa vida. Oramos em nome de Jesus, agradecidos por ter nos conduzido até aqui. Amém. Amém. Bom, semana passada nós falamos que iríamos dar algumas informações sobre a palavra apóstolo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui a lição 7, também vou deixar aberta já. Ok. Então, deixa eu compartilhar minha tela e a gente vai conversar um pouco sobre essa palavra. Então, primeira coisa que eu vou mostrar para você, lembra que a gente falou que tem algumas pessoas que são chamadas apóstolos no Novo Testamento, mas elas não são apóstolos, vamos dizer, como os 12, que era um grupo bem específico que foi chamado por Jesus. Então, eu vou colocar a palavra aqui só para você ter uma ideia. Deixa eu ver se vai dar para você ver. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui essa palavra. Vou escrever aqui essa palavra. Aí eu já digo para você o que que é. E essa palavra. São 3 palavras que, na verdade, elas são a origem da palavra apóstolo. Essa aqui é a palavra. Primeira coisa que eu queria que você, quando você quiser aprender uma palavra de outra língua, aí você primeiro precisa saber o alfabeto para você fazer o que a gente chama de transliteração. Então, eu vou transliterar aqui. Isso é transliteração. Tá dando para acompanhar aí? Deu para ler já, não deu? Mas isso aqui não é tradução, isso aqui é transliteração, tá bom? Então, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Aí. Agora, então, o que é tradução disso aqui? O que é tradução? Mensageiro, enviado. Isso é tradução, tá? Isso é tradução. O de cima é transliteração. Esse aqui é transliteração, não é? Então, a gente está vendo aqui, e esse aqui é tradução. Só para você ter uma ideia, tá? Da diferença. Eu vou transliterar essa daqui, é a mesma coisa também, só para você ter, aprender, tá bom? Aqui é assim, apostolé. Então, é apóstolos e essa aqui é apostolé. E aqui é o verbo, tá? É o verbo. Deixa eu diminuir a letra um pouco aqui. Ok. E aqui é o verbo. Então, o verbo, deixa eu... Ok. E o verbo significa... na verdade, os verbos gregos, essa terminação aqui, o verbo, a gente fala
Sempre que você vê aqui, o verbo está na primeira pessoa. Esse finalzinho aqui, apostoléu, é eu envio, tá? Enfim. Mas falando um pouco da palavra apóstolo aqui, ó. Essas são as 3 palavras que você vai encontrar no Novo Testamento, que dão origem, tem mais, mas essas são as principais, que dão origem à palavra apóstolo, que é essa daqui, ó. Tá? Ok? Então, agora, essa primeira palavra aqui, olha, só para você ter uma ideia, o que ela significa dentro da língua grega. Então, eu tenho um dicionário, aqui, ó. Um dicionário, opa. Ah, não. Eu sei que não dá para ver direito aí, mas é um léxico, um dicionário, tá bom? Que ele diz assim, olha. Apóstolo é alguém que exerce a função de mensageiro especial, em geral, restrito ao grupo de seguidores diretos de Jesus Cristo. Estendido ao apóstolo Paulo como alguém que foi nascido fora de tempo. O Paulo fala sobre isso, né? Romanos 1:5. O Paulo, ele fala que foi chamado para ser apóstolo. Romanos 1:1, 1:5, enfim. Essa palavra aqui, olha, essa aqui, ela é uma derivação da palavra apóstolo, uma derivação. E significa alguém que é enviado com uma mensagem. Olha que interessante. Agora eu vou colocar um texto bíblico aqui, só um texto só, onde aparece a palavra apóstolo, mas você não vai conseguir achar ela no português. Abra em João 13:16 aí, na sua Bíblia. Abra em João 13:16. João 13:16. Tá? E aí eu vou colocar João 13:16 aqui em grego, só para você ver que você vai identificar a palavra apóstolo em grego, mas não em português. Alguém pode dizer como é que está... Bom, deixa eu colocar o texto grego aqui, que aí você vai identificar na sua Bíblia e... Eu vou colocar aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo colocar. Essa aqui, ó. Esse é João 13:16. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá vendo aí? Tá todo mundo vendo? Tá? Ó, esse verbo aqui, eu vou ler só para você depois ver na sua Bíblia aí, olha. Vai vendo aí. Tá escrito aqui assim, ó. Em verdade, amém, amém. Em verdade, lego rumim. Em verdade vos digo. O que estim doulos meidson tu Kyriou autu, o de apóstolos, que é essa aqui que eu queria que você visse, ó. Apóstolo meidson tu pempsantos auton. Aqui está, em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o mensageiro, o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Na sua Bíblia tá mensageiro? Tá? Mas percebe a palavra aqui, olha, a palavra apóstolo, essa daqui, que foi traduzido como mensageiro aí em todas as Bíblias, na maioria das versões, tá bom? Na maioria das versões. O que eu quero mostrar para você é que apóstolo, como os 12, só 12. Como os 12, só 12. Em que sentido? Esse foi um grupo específico que Deus, ele deu uma missão especial, deu poderes especiais. Mas não é todo mundo no Novo Testamento que é chamado de apóstolo que é igual aos 12. O restante é chamado de mensageiro, que na verdade é o significado da palavra apóstolo. Tudo bem? Só para você ver. É nesse sentido que Barnabé
é chamado em Atos 14 mensageiro. Esse aqui, olha, ó. Esse aqui, que é a mesma palavra, não é outra palavra, é a mesma palavra. Só que essa palavra aqui, quando você lê para os 12, ela não foi traduzida, ela foi aqui, ó, transliterada. Como nós já vimos aqui. Ela foi transliterada, aqui, ó. Ela não foi traduzida. Aqui ela foi traduzida. Tá dando para acompanhar a ideia de que a transliteração transformou a palavra num cargo, a transliteração. Porém, o sentido dela é de um grupo de pessoas que recebeu uma missão especial. Especial. Onde eles receberam dons que não foi dado para mais ninguém. Agora, quando essa palavra, por exemplo, aqui, olha, a palavra apóstolo, ela pode ser usada, ou poderia ser usada, para um mensageiro de César. Não é uma palavra especial, é uma palavra comum dos dias de Jesus. Porém, esse enviado de César, ele tem uma missão especial. E por causa disso, você vai dizer que ele é igual aos 12? Não, você não vai dizer. Tá bom? Então, os 12, eles têm características que nos mostram que iguais a eles não houve mais ninguém. Exceto Paulo, tá bom? Nem Barnabé, nem Júnias, nem Andrônico, que nós vimos semana passada, é igual a eles, tá bom? Então a ideia é que eles tiveram uma função especial, muito específica, e que isso ficou caracterizado pelas qualificações exigidas para alguém fazer parte do grupo. E as qualificações nós vimos semana passada, não vimos? Vocês lembram ou não? Alguém lembra ou não? Você lembra que a gente deu as qualificações na semana passada? Lembra? Tá bom. Então, por quê que estou falando isso? Porque quando você vê as qualificações para fazer parte do grupo dos 12, ninguém se encaixa. Ninguém se encaixa. Então, eles são apóstolos? Sim, mas de um modo especial. Muito ímpar, único, não tem igual a eles. Deu para entender essa questão? Deu? Senão eu dou mais detalhes. Então, mas a ideia é essa. Agora, no sentido, no sentido genérico ou generalizado, todos nós somos. E por que eu posso afirmar isso? Agora diz você, eu estou fazendo a pergunta. Por que eu posso afirmar que todos nós podemos dizer que somos apóstolos? Eita, nós, agora, se alguém ouvir isso, meu amigo, vai dar uma dificuldade, mas está gravando aí, vamos ver, né? E por que nós podemos... Isso, Cristiane, isso mesmo. Porque todos nós somos mensageiros de Cristo. Mas podemos dizer que somos apóstolos como os 12? Não, não podemos. Por quê? Porque nós não temos as capacitações que eles tinham. Isso, obrigado, Lene. É isso mesmo. Tudo bem, então? Eu espero que tenha ajudado você a pensar um pouco sobre essa questão, tá? A ideia aqui é trazer esclarecimento. E para isso a gente precisa estudar cada vez mais. Somos todos mensageiros de Cristo. Mas deixa eu fazer uma observação também sobre isso. Vou fazer uma observação. Se você fizer uma pesquisa em português para a palavra mensageiro, 2 palavras vão ser traduzidas como mensageiros. Deixa eu dar a outra, só para efeito de curiosidade. Deixa eu dar a outra. Eu vou compartilhar de novo aqui minha tela. Deixa eu dar a outra. A outra palavra é essa daqui, ó.
Não, tá errado. A outra palavra é essa daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a fonte só para você ver. Tá dando para ver? Tá? Beleza. Então, essa palavra aqui eu vou transliterar ela para você. Vou transliterar ela para você. Apesar de estar escrito Ângelos, não se pronuncia Ângelos. É Ângelos. Ângelos. Tá bom? Aqui teria um U, mas não se coloca, tá? Não se coloca para... É assim que se pronuncia, Ângelos. Mas se translitera assim, tá? Então, deixa eu... Qual é a tradução dessa palavra? Deu para pegar? Mensageiro ou anjo, tá? Então, você vai encontrar essa palavra sendo traduzida por mensageiro, essa daqui, ó. Assim como a palavra apóstolo, que também pode ser, apóstolo pode ser traduzido como enviado, tá bom? Então, era isso. Eu falei isso, esse detalhe, porque senão você vai ler o Novo Testamento e todas as vezes que você olhar para a palavra mensageiro, você vai pensar que é apóstolo, e não é. Tá vendo em português como se perde algumas coisas e a gente não percebe? Enfim, mas eu preciso saber grego para ir para o céu? Não, não precisa. Mas às vezes para explicar certas coisas a gente precisa, tá bom? Certos detalhes. Bom, agora vamos para a nossa aula. Vamos ver agora, não vi a hora de passar essa informação para você. Tá bom? Então, nós estamos na lição 7 do nosso curso, certo? Estamos na lição 7. E hoje nós vamos falar sobre a salvação como uma dádiva de Deus. Para mim, um dos assuntos extremamente importantes para a nossa compreensão. Tá ok? Muito importante para a nossa compreensão. Quando a gente fala da salvação como uma dádiva de Deus, é óbvio que nós estamos tratando a salvação como um presente para alguém que não merece, que somos nós, tá bom? Então é nesse sentido. Eu espero que isso ajude você a entender. Bom, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós. Todos nós cremos nisso. Está em 1 João, olha lá, ó, que diz assim: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Alguém sabe me dizer o que é propiciação? Alguém sabe? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes nós lemos a Escritura e não nos atentamos aí, prestamos atenção no significado e importância de algumas palavras, para que a gente não fique sendo jogado de um lado para o outro, né? Baseado naquilo que a gente ouve. Eu acho que isso é resultado da má compreensão da palavra. Eu estou falando de cristãos, que você vê que vive assim, ó, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, uma hora afeta lá em cima, uma hora pratica o que outra hora não pratica. Bom, eu sei que a nossa vida, ela circunstancialmente, ela hora está em cima, hora está embaixo, mas não a fé. A fé ela tem que ser algo contínuo, né? No, é óbvio que tem momentos de tristeza, tem momentos de, enfim, até de dúvida na vida. Mas veja bem, se nós não compreendermos certos conceitos, nós estamos correndo o risco de realmente chegar num ponto da vida e questionar Deus a tal ponto de abandonar,
como algumas pessoas fazem. A gente conhece histórias tristes nesse aspecto. Mas se você compreender os conceitos que envolvem a graça de Deus, eu acho que quanto mais você compreende a graça, mais fé você tem, mais convicção, mais vontade de falar você vai ter. A falta de compreensão, ela vai minando o seu desejo, vai minando a sua fé, desejo de falar de Cristo para os outros, tá bom? Mas o que é propiciação? Alguém lembra ou já ouviu falar? Bom, se você nunca ouviu falar, isso, o Reinaldo colocou aqui, somos enviados para anunciar as boas novas. O Odair colocou sobre propiciação, sacrifício em lugar de outro. É isso mesmo. Propiciação é alguém nos substituiu para que nós não experimentássemos a morte. Jesus é a propiciação, ele é o nosso substituto para os nossos pecados. Os nossos pecados diziam, ele, o pecador, merece morrer. Jesus diz, mas eu morro no lugar dele. Então ele como disse aí o irmão Odair, ele se tornou sacrifício em nosso lugar, ou o nosso substituto. Se você lembrar disso, nos momentos difíceis da sua vida, talvez isso te ajude a superar a sua dor, a superar o seu trauma, a superar a sua dúvida, de saber que você era um condenado, e eu também, e alguém substituiu você, substituiu a mim. Sacrifício que satisfaz a justa exigência de Deus, de que o pecado fosse punido. Isso mesmo, é o Diego. Isso mesmo, né? Mas, né, eu quero que você lembre da coisa simples, né? Tem as definições dos dicionários que são bem elaboradas e corretas, mas na hora do aperto, eu preciso de algo muito simples. Então, o que é propiciação? Alguém se tornou o meu substituto. Eu merecia a morte e ele se colocou em meu lugar como substituto meu. Ele disse, eu vou morrer por você. A ideia é essa, tá bom? Eu espero que você lembre disso na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dúvida, tá bom? Agora, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós. Isso é fato. Você crê? Eu creio. E diz também que Deus quer que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Diz lá, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não apenas ele abriu o caminho, como ele expressou o seu desejo. Mas, por conta disso, nós podemos dizer que todos os homens são salvos? Deus deseja que todos sejam salvos. Até tem ideias, né, que dizem, religiosas, né? No final, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Então, está todo mundo salvo, então, porque Deus deseja que todos sejam salvos? O desejo de Deus, realmente, ele não muda. E é que todos sejam salvos. Mas será que todos são salvos? Então, Jesus responde. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está
nos céus. Deus, ele expressa o seu desejo de salvação da humanidade, de toda a humanidade, de todos os homens. Mas existe a responsabilidade humana de aceitar ou rejeitar. É bom a gente levar em consideração. Então, embora Deus ofereça salvação a todos, o homem deve fazer a sua parte para poder aceitar o presente de Deus. Então, a preocupação principal do homem ou de cada indivíduo deve ser: o que preciso fazer para alcançar a dádiva, o presente, a salvação? O que é que eu preciso fazer? Então, nós vamos realmente compreender que Deus, ele tem um plano. Mas qual é o plano, né? Nós vamos falar. Mas a aceitação por parte do homem envolve uma entrega total. Por isso é necessário, quando alguém deseja a salvação, é necessário você sentar com ele e calcular o custo dessa decisão. Porque Deus espera uma entrega total e não parcial. Tá ok? Então a Bíblia ensina que a salvação do homem exige do homem uma entrega incondicional. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, veja bem, ninguém é obrigado, porque é condicional, ninguém é obrigado. É se você quiser ir, você vai. Não quer ir, não precisa ir. Mas uma vez que foi, precisa saber que há uma necessidade de negar a si mesmo para que a vontade de Deus prevaleça. E isso deve ser feito dia após dia. Tomar a cruz quer dizer assumir a responsabilidade de ser quem você foi chamado para ser. Quem você foi chamado para ser? Você sabe? Quem você foi chamado para ser? Você sabe quem você foi chamado para ser? É para saber. Se não sabe, vai aprender agora, né? Okay. Filho de Deus, Filho de Deus, um bom resultado, é um bom resultado. Mais alguma ideia? Mas tá certo, Reinaldo, tá certinho. Nós já vimos isso até em João, né? Nós temos o direito de ser filho de Deus, graças a Deus. Mais alguém? O que nós fomos chamados para ser? Nesse contexto, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Simplesmente cristão, tá certo também. Que mais? Simplesmente cristão. Eu gostei dessa frase, tá bom? Imitadores de Cristo. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Então agora eu vou dizer aí o que Jesus ele disse nesse contexto, tá bom? De Lucas 9. Chamado servo. Oi? Chamado servo. Servos, tá certo também. Ótimo. Tá tudo certo. Então você tem que guardar tudo isso, tá bom? Guardar tudo isso. Estar prontos para morrer, certo? Isso é resultado também da compreensão de quem você é. Verdade. Obrigado, Reinaldo. Valdivino, Danilo, enfim. Bom, o que nós somos chamados para ser?
Nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Muito simples. Quando Jesus foi embora, vamos abrir em Mateus capítulo 28, dá uma olhadinha lá. Mateus capítulo 28. Você sabe disso, tá bom? É que eu estou forçando a sua mente mesmo, para você falar o que a Bíblia fala. É interessante você ler Mateus 28, vamos lá, Mateus 28, verso 19. Verso 19. Eu só vou ler a parte que para esse momento é o nosso objetivo, tá bom? Eu espero que você compreenda, mas teria muita coisa a falar sobre essa questão. Mateus 28, verso 19. Portanto, Jesus está indo embora desse mundo e está dando uma ordem, tá ok? Para eles, para os apóstolos. E ele está dizendo o seguinte: vão, façam o quê? Discípulos de todas as nações. Tá bom aí, é só isso que eu quero, tá bom? Como faz discípulos, vamos falar depois. Agora, quando você se converteu, ou você está calculando o preço da decisão de alguém, de seguir Jesus, é necessário deixar bem claro para ela quem ela será. Isso, na verdade, tem causado distúrbios na religião, na igreja. Vou usar o termo igreja, de forma geral, mas você vai entender. Se eu perguntar para uma pessoa que vai numa igreja, e eu perguntar para ela o que ela é, é pouco provável. E se eu perguntasse para você, não sei qual seria a sua resposta, mas é pouco provável que ela diria: eu sou um discípulo de Cristo. Pouco provável. Ou simplesmente cristão, como o Danilo colocou aí. Mas eu vou usar isso lá na frente, tá bom? Pouco provável que ela diria: eu sou um discípulo de Cristo. Provavelmente, se você perguntar para alguém qual é a sua religião, ela dirá: provavelmente, tá bom? Ela vai dizer assim: eu sou católico. Aqui não estou falando contra ninguém, tá bom? Só estou dizendo que é aquilo que eu ouço quando faço a pergunta. Sou católico. Aí pergunto para outro que não é católico, ele diz: sou evangélico. E por que ele está dizendo que é evangélico? Para dizer: não sou católico. Aí eu pergunto para outro, ele responde: sou adventista. Eu sou evangélico adventista, cristão adventista, qualquer coisa do tipo. Batista, presbiteriano, e aí vai acrescentando. Enfim, uma série de outras coisas. Espírita, tá ok? É um nome que se dá também para a pessoa de uma certa religião. Olha quanto, gente. Olha quanto. Mas essas pessoas estão seguindo o quê, na verdade? Elas estão seguindo uma igreja. Elas estão seguindo uma religião que diz que segue Jesus. Mas quando se apresenta, não se apresenta como seguidor de Cristo, e sim da religião, e sim da igreja. Então, eu não sigo igreja, eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Portanto, sou discípulo de Cristo. E você? Quem você é? O termo evangélico é bonito, mas não é bíblico. O termo católico é bonito, é adequado, mas não é bíblico. Não foi assim que Jesus disse que a gente se tornaria. Nós temos que nos tornar um só. Um só. E quando nós compreendemos quem somos, nós sabemos a quem pertencemos e qual igreja fazemos parte. Olha que coisa magnífica, tá bom? Então é bom que você pense nisso. Eu espero que você pense nisso, tá bom? Aí, e se alguém disser para mim: mas será que tem problema? Bom, aí você que veja aí.
Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor.